Nós estamos a falar de um instrumento tutorial absolutamente fundamental para o futuro de Ponta Delgada, a nível do ordenamento urbanístico, a nível da inclusão das zonas em línguas definidas, a nível daquilo que tem a ver com o plano de mobilidade e de zonas de mobilidade, enfim, tudo aquilo que tem a ver e diz diretamente respeito ao que Ponta Delgada vai conhecer no seu território. E nesta medida, esta apresentação visa, sobretudo aqui, estimular a participação dos cidadãos, enfim, de todos aqueles que revelam qualquer tipo de interesse ou qualquer tipo de dúvida que seja naturalmente possível de esclarecer aqui com esta equipa técnica que esteve na gênese da montagem da base deste importante documento para Ponta Delgada. E por isso, através daquilo que será a apresentação dos vossos contributos, das vossas dúvidas, dos vossos esclarecimentos, vamos naturalmente aprimorar este processo, que é um processo que ainda está em aberto, que está, digamos, apenas uma fase para nós trabalharmos sobre o mesmo. Sendo certo, naturalmente, existem aqui um conjunto de imperativos legais que é necessário, enfim, prosseguir. Há instrumentos legais que, enfim, têm a ver com o ordenamento do território, leis emanadas da Assembleia da República, leis que temos cumprido e respeito também a políticas que estão em vigor, que o plano diretor municipal se tem de ajeitar e encaixar neste quadro legislativo. Portanto, nós não temos a total liberdade de fazermos e queremos desenhar o que melhor pretendemos para Portugal Delgado. Dentro daquilo que é o quadro legal em vigor, estamos aqui a trabalhar para podermos permitir que Portugal Delgado consiga estabelecer um plano de crescimento para as próximas, pelo menos para a próxima década, tendo em função que o quadro legal também está em vigor. E nesta medida que esses vossos contributos irão ser naturalmente apresentados e vão ser apreciados por esta importante equipa técnica que faz esse acompanhamento técnico do plano diretor municipal, servirá também para aferir se estas propostas de alterações ou sugestões de alterações se enquadram naquilo que o quadro legislativo em vigor permite ou não. E é com base nesta importante rede legislativa que nós temos e que queremos conhecer que nos vamos movimentar em termos daquilo que é um quadro legal em vigor. Após, digamos, esse período de discussão pública, naturalmente que irá ser apresentado um relatório final sobre todas as questões que irão ser levantadas, para depois sim termos um documento final que irá ser levado para votação na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal. Acima de tudo, fica aqui este marco correspondendo a um processo que foi longo, sabemos todos que o processo foi longo, conheceu várias vicissitudes, foi um processo que se iniciou em 2017, começou a pandemia por meio, conheceu alterações legislativas também, e nesta medida fomos aprimorando o documento da melhor maneira para, enfim, apresentarmos os mesmos que são aqui. Participem, façam as vossas observações, façam as vossas sugestões, não fiquem nem passem indiferentes a este instrumento muito importante para o futuro de Ponta Delgada. Nós estamos aqui, assumimos naturalmente cargos de responsabilidade política, mas que nós passamos e Ponta Delgada fica e vai permanecer. E, portanto, é necessário que todos nós demos o nosso contributo para que, dentro daquilo que o quadro legislativo prevê, dentro daquilo que é, onde devam ser sugestões, enfim, com outra visão, com outro caminho, com outro rumo, possam ser naturalmente aproveitadas para melhorarmos o documento estratégico da Ponta Delgada. Muito obrigado a todas e a todos e passo naturalmente a palavra à mesa que irá ser apresentada aqui. Esta é uma fase que faz parte importante do projeto, portanto nós ainda estamos a elaborar o plano e neste momento, depois de contributos, são aspectos que estão a ser ponderados, senão ainda não proposta final do plano, de forma a que ele possa responder melhor, da melhor forma às expectativas de todos os que vivem e também aqueles que fazem parte da região, que são da região. Portanto, esta apresentação vai ser feita por mim e pelos meus colegas, está organizada em 7 pontos, para ajudar a codificar todo este processo, o enquadramento, o processo em si, as principais ações estratégicas, o conjunto fundamental do plano, o modelo de ordenamento, as principais apostas, a avaliação ambiental estratégica e a discussão deste processo que nos encontramos neste preciso momento. Portanto, o plano diretor municipal é um instrumento da responsabilidade dos municípios, obrigatório, é o único instrumento
planeamento territorial municipal obrigatório e ele estabelece os critérios de desenvolvimento territorial, a política municipal de desenvolvimento do território e do urbanismo e as demais políticas urbanas, integrando e articulando as orientações estabelecidas nos restantes instrumentos. Isto é extremamente importante, como foi já referenciado. Este instrumento tem que ser o agregador daquilo que é a sua estratégia municipal, integrando todas as orientações setoriais que há para este território, pela região e em termos nacionais. Portanto, é um instrumento de gestão territorial de referência para todos os outros planos, portanto, ele deve ser uma espécie de definidor daquilo que devem ser as estratégias do leite a concretizar depois no território. E para o estabelecimento dos programas de ação territorial, bem para o desenvolvimento das intervenções sectoriais da administração do Estado no território do município. Como já referi, é o único instrumento municipal para o obrigatório e define um modelo de organização espacial que integrasse a classificação e a qualificação do solo. Ou seja, os planos diretores municipais, tal como os planos de organização, os planos de pormenor, eles vinculam a própria administração e vinculam os privados, do ponto de vista do uso dominante do solo, e faz uma distinção de base para o nível da classificação. Portanto, ele é o único instrumento que define solo urbano e solo rústico. Isto é extremamente importante, e como todos nós sabemos, esta classificação base do território confere depois particularidades técnicas do ponto de vista da divisão, da executoriedade, etc. Isto é um instrumento extremamente importante que esse professor afirmou. Portanto, trata-se de uma revisão, o PDM está neste momento em vigor, foi publicado em 2017, portanto já tem uns longos anos. Em 2020, o município delibera que está no momento de fazer a sua revisão. É feita uma nova cultura de base, homologada, um processo complexo, mas que efetivamente ter uma boa radiografia e uma boa topografia e cartografia do território é extremamente importante, mas para o nível da sua gestão. Portanto, são aspectos que hoje em dia são obrigatórios e que são determinantes. É elaborado no âmbito de um enquadramento legal e estratégico completamente diferente do que foi o plano anterior, e isto é muito importante que seja sublinhado, porque efetivamente a nova lei de bases da política do solo e do ordenamento do território e do urbanismo, publicada em 2014, traz muitas novidades sobre o ponto de vista de como o conteúdo e como é que são os critérios de definição de alguns elementos destes instrumentos. Este regime diz que há novos programas, os planos territoriais têm uma classificação própria, define conceitos técnicos diferentes daqueles que eram no passado relativamente à qualificação dos solos, assim como ao conteúdo documental destes planos. Portanto, há um conjunto de novidades que decorrem deste novo enquadramento que é importante ter presente e que muitas vezes inviabiliza comparações simples entre instrumentos antigos e instrumentos atuais, porque, de facto, eles traduzem um conceito e uma integração legal que é distinta do passado. E isto é muito importante realçar aqui, só para vos dizer que o exemplificativo, hoje deixou de existir os chamados passos de expansão ou de urbanização do passado, que no passado se identificavam no âmbito dos projetos municipais, porque a legislação prevê mecanismos distintos, ou seja, se um determinado solo, que é neste momento rústico, classificado como rústico, se houver objetivamente um conjunto de intervenções, é possível, a partir de um plano menor, proceder à sua reclassificação. Portanto, isto é uma novidade, é muito diferente do passado, mas é precisamente para, no fundo, eliminar aquilo que foi no passado, as especulações em torno dos espaços urbanizáveis, que eram a abertura básica, mas não acontecia, não havia mecanismos que obrigassem a de facto a ser consequentes. Portanto, o âmbito e o conceito de elaboração destes planos é bastante diferente daquilo que era no passado. Portanto, é uma evolução. O PDM foi elaborado com o acompanhamento de uma comissão muito vasta, portanto, foram 14 entidades para além da Câmara Municipal que acompanharam a elaboração do plano, o que significa que isto é um plano extremamente negociado ao longo do tempo, por aproximações sucessivas, tivemos várias questões, porque é preciso articular as diferentes políticas sectoriais com incidência deste território e, portanto, temos aqui a lista de todas as entidades que acompanharam a elaboração do plano. E nós só estamos neste momento em discussão pública porque estas entidades todas em conjunto consideraram que o plano era válido e, portanto, podia dar o passo seguinte para a discussão pública. Isto é extremamente importante, porque sem esta aprovação formal desta Comissão e destas entidades todas, nunca poderíamos dar neste momento. O processo em si há uma deliberação da revisão do PDM em 2020,
pelo município. O município faz por painel obrigatório ou requisito obrigatório o relatório do Estado do Ordenamento do Território, que no fundo é avaliar o anterior PDM, o PDM que está em vigor, quais os instrumentos que o planeamento a considerar, os desafios da revisão, portanto é com base nesta avaliação que no fundo é que o PDM indicar a estratégia e que é diferente deste plano que deve observar. A seguir é feito os estudos de base de pré-proposta, com caracterizações, diagnósticos, a definição do pré-proposta. Os PDMs são também acompanhados por a avaliação ambiental estratégica, que é um documento que vai ser implementado e também está na discussão pública, portanto, há o PDM e o relatório ambiental da avaliação ambiental estratégica, que no fundo é um relatório que acompanha com o processo sob o ponto de vista de enquadramento ambiental autónomo, do PDM, mas que vai desenvolvendo em paralelo com o PDM e vai alimentando e dando apoio ao suporte à sustentabilidade das propostas do próprio PDM. E, portanto, é um instrumento paralelo, extremamente importante, que vai enriquecer a sustentabilidade deste plano. Depois da fase de estudos de base e pré-proposta, faz pela Comissão, no processo judicial, passar para a proposta de revisão do plano em si. Este tem já um conjunto de elementos que é preciso que acompanhem o plano, nomeadamente a delimitação da reserva ecológica, a carta educativa, portanto, há um conjunto de instrumentos muito vastos que são subletivos, complementares e que decorrem em paralelo com o PDM. E agora estamos na fase da discussão política. Portanto, esta é uma fase que faz parte deste processo. É uma fase que estamos a aguardar que haja objetivo de contributos para que se possa melhorar a proposta, e esse é o objetivo. É esse o espírito da lei. E, portanto, não deve ser encarada como uma formalidade, deve ser encarada efetivamente como uma fase de construção de uma melhor proposta de estratégia de ordenamento para a ocupação. E neste período da discussão pública, e quando recebemos as participações que têm que ser escritas obrigatoriamente, portanto, tudo o que hoje vier-se questionar a comissão ou quaisquer esclarecimentos que sejam prestados não têm valor para que possamos alterar a proposta do plano. A lei diz que têm que ser contributos escritos e depois a DRCPL vai confirmar se está lá o parecer o contributo ou não escrito, portanto isto é muito importante. Mas, fim deste período, a Câmara tem que ponderar todas as participações, tem que perceber até que ponto é que elas, no fundo, vêm enriquecer e são compatíveis com aquilo que é a estratégia municipal de ordenamento e desenvolvimento, produz as alterações no relatório de comunicação e pondera as participações, produz a versão final do plano e depois, então, é que ela vai para a DRCPL para verificar a conformidade legal e a seguir vai e a Assembleia Municipal. Portanto, esta é uma fase de processo pedido na legislação e, de facto, começar uma explicação mais ampla daquilo que é a proposta do ordenamento. Quanto aos objetivos do plano, o município passa àquilo que foi a ponderação do anterior plano, portanto, no âmbito do PIOT, e aquilo que são as aspirações de um conjunto de objetivos para o seu município. Consolidar o papel da cidade de Ponta Delgada como principal polo unificador e administrador do Conselho, da ilha de São Miguel e do dos Açores, portanto, a grande cidade da região e do Conselho e da ilha. Traduzir no modelo de ordenamento das opções de política de habitação regional e municipal, em especial o reforço da oferta de habitação, mantendo a aposta na reabilitação de localizações urbanas e a proteção do património edificado. E aqui, inclusivamente, a Câmara decidiu fazer um plano estratégico de habitação para poder ser implementado no âmbito do PDM, e, portanto, foi uma aposta muito consolidada e é uma aposta forte da Câmara. Criar condições de suporte à organização da base económica através da afinação de normas de uso e execuibilidade ajustadas aos diferentes setores, incentivando a desconcentração de emprego do território consumido pela Comissão de Qualificação dos Espaços Industriais e Industriais existentes, valorizar e garantir a sustentabilidade dos recursos naturais e o ambiente típico da paisagem açoriana, minimizando as situações de risco para pessoas e bens, fomentar a integração funcional das áreas urbanas com a cidade de Ponta Delgada, nos mais diversos domínios, numa perspectiva de um desenvolvimento em rede, consolidando os núcleos numa lógica de rentabilização dos investimentos públicos, expandir a rede de equipamentos, infraestruturas e serviços públicos em todas as áreas urbanas, mudar o funcionamento da rede de proximidade, minimizando as simetrias e reforçando a competitividade geral do Conselho em matéria da representatividade à população, diversificar a oferta turística e promover o desenvolvimento do setor em todo o Conselho, reduzindo a dicotomia entre a cidade e as freguesias rurais,
garantir a articulação do desenvolvimento das opções do plano de mobilidade sustentável do Conselho, promovendo uma qualificação contínua do espaço público e das respectivas condições de acessibilidade universal, e aqui também a Câmara desenvolveu o Plano Municipal de Mobilidade Sustentável, que também está em discussão pública neste momento, está em exposição pública, precisamente para informar e poder incorporar de uma forma mais objetiva aquilo que é a sua estratégia no âmbito da mobilidade, promover a aplicação dos instrumentos de gestão territorial, garantindo a simplificação e compatibilização com os programas e planos aplicáveis ao Conselho, especialmente os de natureza setorial e espacial, e controlar a poluição ambiental e sonora. Portanto, este conjunto de objetivos, são 10 grandes objetivos, como é que eles se repercutem depois nas diferentes peças? Eles repercutem-se quer em termos de organização espacial do território, portanto, das plantas, quer em termos de regulamento, quer em termos de ações. Portanto, é esta triangulação dos diferentes elementos que respondem a estes objetivos naquilo que são os âmbitos, que são muito diversos. Extremamente importante é perceber que depois o quadro legal e o quadro de articulação com os outros instrumentos de gestão territorial é muito mais denso, está muito mais densificado no passado. E, portanto, hoje, com a incidência territorial no Conselho, existem um conjunto de instrumentos que nos enquadram e que têm que ser, alguns transportes, outros que são vinculativos para o município, têm que ser devidamente articulados naquilo que é a sua estratégia. E, portanto, estão aqui algumas questões que referenciamos em particular: o Programa Nacional de Desenvolvimento do Território, o Plano Regional de Desenvolvimento do Território, que é aquele que tem, sob o ponto de vista da região, que são as grandes orientações do desenvolvimento do território, depois o Programa Regional da Água, o Plano Setorial de Desenvolvimento do Território e atividades extrativas, e, portanto, temos aqui planos setoriais, como as extrativas, como o do turismo, como a da gestão das redes hidrográficas. Portanto, são os planos que traduzem a sua política setorial, que vai ter que ser devidamente articulada das políticas municipais, mas também temos aqui um conjunto de planos que são vinculativos para o município, nomeadamente o Plano de Ordenamento da Água Costeira ou os planos de ordenamento das bacias hidrográficas das lagoas. E estes são impositivos e vinculativos desde a sua raiz, que são planos especiais para o municipal, vinculam-se à administração pública, mas também logo os privados. E, portanto, aqui o espaço de manobra do município para alterar este instrumento não é nenhum, não há, porque eles são vinculativos para os privados e para a administração. Mas existem outros também referenciais já no nível municipal, que também foram integrados, que eu já referi, a questão do plano da mobilidade sustentável ou o plano municipal da habitação, mas um outro conjunto de instrumentos que o município desenvolveu e, portanto, muitos deles têm expressão de base territorial, o plano diretor municipal é um plano de base territorial e, portanto, naturalmente estão incorporados na que são as opções do ordenamento, do regulamento e do programa de execução. Já agora também referir que, no âmbito da elaboração deste plano, há dois instrumentos municipais, dois planos territoriais que estão em vigor, mas com a entrada em vigor deste novo PDM, eles serão revogados, porque eles foram absorvidos ou ajustados face àquilo que é a estratégia atual. Estamos a falar do plano de organização da cidade, que efetivamente já parte de ser revogado no passado e agora completamente passa a ser revogado na sua totalidade, e o plano de menor dos valores. Portanto, são dois instrumentos que serão revogados quando entrar em vigor o plano de diretor municipal. Eu agora vou passar à minha colega, que vai apresentar uma parte do conteúdo do desenvolvimento. Boa tarde. Antes de entrarmos em mais detalhe na descrição do modelo territorial desta revisão, importa apresentarmos um pouco aquilo que são as diversas peças que integram a proposta. A proposta de plano tem 1.500 páginas, mais de 1.500 páginas de texto e de desenhos, mas é importante perceberem a diferença entre vários documentos. Eu queria dedicar algum tempo a isto, porque será mais fácil depois, consoante os interesses de cada entidade e de cada indivíduo, irem diretamente àquilo que interessa. Portanto, há aqui muitas semelhanças ao plano em vigor, não deixa de ser um plano diretor municipal, mas há também aqui documentos novos que resultam da legislação que está atualmente em vigor. A proposta do plano está organizada em volumes. O primeiro é o mais importante, que é aquele que depois é publicado, o regulamento e as plantas do regulamento condicionantes. Depois temos o relatório, que é muito importante, que funciona como uma memória descritiva da proposta, que explica
todo aquele enquadramento, a minha colega já explicou, mas explica também as opções do regime de uso do solo que é proposto. Também identifica as principais diferenças face ao PDM em vigor, sobretudo a nível regulamentar, porque se mudou determinado tipo de normas. Depois temos o programa de execução, o plano de financiamento e o plano de utilização, que é no fundo a peça que tem as intervenções que o município deve desencadear posteriormente para executar o plano, e também como é que o vai monitorizar. O relatório ambiental, que é uma peça também autónoma que vai ser apresentada pelo meu colega. E depois o último volume, que são trabalhos que foram feitos de caracterização e diagnóstico, logo ao início do trabalho, do processo, a primeira fase, que tem um manancial de informação que foi utilizada para informar esta proposta. Terá também depois na versão final um relatório, que é aquele que será feito com os contributos da discussão pública, que chama-se relatório de ponderação. É nele que nós vamos identificar como é que foi a participação pública, quantas participações, que tipo de participações, em que temas é que elas incidiram e que tipo de ponderação é que se deu em relação aos contributos recebidos, uma ponderação totalmente positiva, parcialmente positiva, parcialmente negativa e por aí fora. Este será uma peça que será adicionada na próxima versão, que é a versão que vai ser publicada. E, portanto, estes relatórios depois têm muitas vezes desenhos a acompanhar. O regulamento está consideravelmente diferente do regulamento do PDM em vigor, está mais enxuto, tem menos artigos, bastante menos artigos. Foi feito aqui algum trabalho de simplificação e de limpeza de normas que já não faziam sentido, porque já constavam da legislação em vigor ou de outros planos que se mantêm em vigor. Há aqui um trabalho significativo de simplificação. Eu gostaria de salientar nesta estrutura de regulamento, por um lado, a relação direta de alguns destes capítulos com as plantas, as principais plantas. Portanto, ali no título 13, uso do solo, tem que ser lido em articulação com a planta de ornamento principal, que é aquela que tem a classificação e utilização do solo. Por sua vez, o título 4, disposições de salvaguarda e proteção, deve ser lido em articulação com a planta de ornamento 2, que tem estas outras disposições que também são medidas de ornamento. O título 2, por sua vez, tem a identificação de todas as restrições administrativas e restrições de utilidade pública em vigor no Conselho, para ser lido em articulação com a planta de condicionantes. Planta esta que também já existe a planta em vigor, portanto já estarão familiarizados, e que foi atualizada, nomeadamente porque temos uma nova proposta de reserva ecológica, uma nova proposta de reserva agrícola. E depois também queria salientar que, para além dos regimes associados a cada categoria de solo, temos também que dar aqui alguma atenção a disposições gerais, a disposições que se aplicam à totalidade do Conselho, ou a disposições gerais só do solo urbano, só do solo rústico. Portanto, quando lerem o plano, se o vosso terreno está na categoria A, não podem ler apenas a norma relativa à categoria A. Tem que ver as disposições gerais, quer gerais, quer as de solo urbano ou rústico, onde é a área que vos interessa estar localizada. Portanto, para já, isto é o mais importante que gostaria de salientar para a leitura do regulamento. A planta de ornamento é dividida em duas plantas, porque a informação é tanta que não teria leitura possível com toda a informação no mesmo desenho. Claro que depois, futuramente, o SIG municipal terá esta informação toda e será possível sobrepor elementos de ornamento, elementos das condicionantes. Mas então temos outra maneira de planta de enquadramento, planta de ornamento, tem a classificação e qualificação do solo. Portanto, distingue o que é solo urbano do solo rústico, antigo solo rural, que é em vigor, e que tem as categorias e as subcategorias em que o território foi dividido e que a cada uma delas corresponde a um regime de uso específico. Esta planta tem também as unidades operativas de planeamento e gestão que foram definidas e que depois também já vou referir. Temos uma segunda planta de ornamento, que tem outro tipo de regimes e outro tipo de elementos que chamamos de disposições de salvaguarda e proteção e que encontramos, por exemplo, a identificação de elementos relacionados com o património arquitetónico, o conceito, as quintas e os solares e os núcleos históricos, tudo elementos que já estavam em vigor, que foram autorizados, os regimes também foram autorizados. Depois temos um elemento que foi desenvolvido, que já não está em vigor, que são as áreas de risco natural,
temos várias tipologias, também falaremos sobre elas mais à frente, estão aqui cartografadas. Temos também a cartografia relacionada com o regime geral de política. Por sua vez, a banda de condicionantes é um manancial de condicionantes em vigor no território. Para aqueles que já estão habituados a analisar planos, sabem que este tipo de elementos é externo ao município, resulta de regimes regionais ou regimes legais em vigor, que o PREM limita-se a representá-los e a juntá-los, cartografá-los todos no mesmo desenho, para depois poderem ser consultados no âmbito das operações urbanísticas. Portanto, é uma lista bastante extensa, que eu não vou desenvolver. E depois temos uma segunda banda de condicionantes, onde apenas representamos a reserva ecológica, que foi novamente delimitada de acordo com as orientações mais recentes aplicáveis na região, e reserva esta que tem uma série de tipologias e subtipologias que também não vou agora dedicar muito tempo a isso, mas estão todas explicadas no relatório próprio de delimitação da reserva ecológica, que está em anexo ao relatório de fundamentação. O relatório de fundamentação, como eu dizia ao princípio, é muito importante para entender a proposta. Não vale a pena só ler o regulamento ou ler só um artigo ou dois, importa olhar para o relatório. O relatório tem uma estrutura muito semelhante à do regulamento, portanto é muito fácil de encontrar a fundamentação para certas normas, porque a organização é muito semelhante. Para além de elementos de enquadramento, como os objetivos e o contexto normativo explicado, a que a Micaela se referiu, tem depois no modelo de ordenamento a identificação e a descrição de todas as questões, das discussões gerais, das servidões e restrições, a relação com a reserva ecológica e com a reserva agrícola, como é que se aplicou a legislação recente sobre classificação e qualificação do solo, que é um dos aspectos determinantes desta proposta, como é que ela foi fundamentada para ser aprovada por todas as entidades que acompanharam este processo, e depois capítulos dedicados ao solo rústico, ao solo urbano e às restrições de salvaguarda e proteção, em que se explica aquilo que está nas plantas e no regulamento. Depois tem também um capítulo relacionado mais com as questões de programação e execução. Este relatório tem uma série de anexos, só precisarão de consultar, se precisarem concretamente de perceber o que é que a relação do caráter educativo ou como foi definido, e tem um conjunto de desenhos que também são complementares às peças principais que há pouco referi. O programa de execução, o plano de financiamento, tem identificação de um conjunto de projetos, são quase 100 projetos que serão desenvolvidos no prazo de um horizonte de 10 anos, que é o horizonte definido para o PDM. Estes projetos estão descritos, têm um conjunto de áreas temáticas, infraestruturas, habitação, equipamentos, acessibilidade de transportes, e depois existe uma orçamentação, uma priorização para estes projetos, e portanto o resultado deste plano de financiamento é um valor gordinho, não é todo de investimento municipal, tem aqui também investimento das entidades regionais, e portanto neste relatório encontram algumas análises de como é que este investimento depois se distribui pelos temas e pelas fontes de financiamento, que também são avaliadas. Um dos objetivos deste relatório é justificar que existe viabilidade económico-financeira para estas propostas, e o relatório faz isso, e depois no final encontram também um conjunto de indicadores que o município poderá usar para regularmente produzir relatórios de estado de avaliação do PDM em vigor. E uma série de gráficos que traduzem de uma forma mais esquemática estes dados. Para concluir, antes de passar a minha colega, só fazer referência ao relatório de caracterização que nós produzimos logo ao início, tem também um conjunto bastante pesado de dados que foram analisados e que ajudam a justificar as propostas. Tem esta organização, tem as questões socioeconómicas no capítulo, as questões urbanísticas e as biofísicas no outro capítulo, e tem um enquadramento tutorial de descrição detalhada de todos os instrumentos em vigor no Conselho, sejam regionais, sejam municipais. E pronto. Bom, falámos então um pouco do modelo de ordenamento. Inicialmente já foi apresentado, mas parece um pouco difícil fazer a forma de também conseguir transmitir este conteúdo deste documento. Portanto, o modelo de desenvolvimento está muito ligado àquilo que são as plantas de ordenamento e depois descritas nos relatórios e plasmadas no regulamento que é apresentado. E, portanto, ele começa por identificar aquilo que é a classificação básica do solo.
subdividindo em solo urbano e solo rústico. Portanto, isto é uma distinção básica do estudo dos solos e a eles estão associados um conjunto de características e de operações urbanísticas possíveis que são distintas. Cabe também ao PDM, que além de proceder à classificação básica do solo, proceder à qualificação do solo. E, portanto, o solo rústico é subdividido em função daquilo que é a sua vocação num conjunto de espaços e o solo urbano também, depois da sua qualificação, é também subdividido num conjunto de áreas que têm características distintas. Todo este regime está descrito neste regulamento os tais, no fundo, são os elementos que depois são descritos nas diferentes peças e que se consegue, de um lado, ao nível do regulamento, perceber o que é que são as proposições regulamentares e quais são as regras de cada uma destas categorias de solo que se aplicam e, por outro lado, ver nas plantas onde é que elas são publicadas. Portanto, a planta de ordenamento faz a qualificação do solo, identificando os agrícolas, os florestais, os naturais, os culturais, os espaços de exploração de recursos geológicos, os espaços de ocupação turística e as áreas de indicação dispersas, que são estas categorias que o solo rústico se subdividem. Ao nível do solo urbano, tem um conjunto de espaços de qualificação do solo urbano que têm associado regras distintas, nomeadamente os espaços urbanos consolidados, os espaços urbanos a consolidar em vez de definidos em vez de tipologias, o que significa que eles têm regras distintas, por isso é que eles estão subdivididos. Espaços de equipamentos urbanos, áreas de equipamentos de utilização coletiva, áreas de proteção e enquadramento e áreas verdes urbanas, os espaços polivalentes industriais de serviço e logística e os espaços de uso especial. Ainda na planta de ordenamento 2, são identificadas disposições de salvaguarda e proteção. E, portanto, é a tal questão que nós fizemos, no fundo, a planta de ordenamento está desagregada em duas. Uma que é precisamente a classificação e a qualificação do solo, e a outra são as disposições de salvaguarda e proteção. Sob o ponto de vista da aplicação regulamentar, temos sempre que ver as duas, porque uma determinada parcela sai em incidência entre as duas, aplica-se cumulativamente as duas regras. Isto é muito importante. As disposições de salvaguarda e proteção identificam a estrutura ecológica, as quintas e solares do uso patrimonial, onde efetivamente há um conjunto de regras subletivas que se aplicam a estas áreas, os núcleos históricos e imóveis de uso patrimonial, as áreas de risco natural e o zonamento acústico. Isto significa que, numa determinada parcela do território, inscrita, imaginem, em solo agrícola, que depois também incide uma área de risco natural, as regras que estão definidas nos dois sítios são cumulativamente aplicadas. Portanto, quer dizer que é um espaço agrícola, mas que tem também subjacente uma particularidade, pode ser um risco natural associado, enfim. Portanto, no fundo, os regimes do uso do solo são todos eles regulamentados e descritos em função destas categorias que estão aqui definidas nesse slide e que depois se conseguem ler nos diferentes instrumentos. Portanto, espaços agrícolas, o que são espaços agrícolas? São áreas com vocação dominante da atividade agrícola e pecuária. Estão nestas áreas a maior parte dos espaços de reserva agrícola regional, mas não só, portanto há áreas que estão nos espaços agrícolas que não têm esse regime especial da reserva agrícola e, portanto, associado a este espaço, o regulamento define um conjunto de usos compatíveis com esta vocação preferencial. É muito importante também ter aqui presente que no PDM, face à escala e àquilo que é o seu âmbito, o que é sempre definido são usos preferenciais, não são usos exclusivos. Quando nós dizemos que o espaço agrícola, o uso preferencial é agrícola, não quer dizer que não possam lá existir outras atividades que desde que sejam compatíveis com esse fim principal. E isto é muito importante. Portanto, há um conjunto de disposições no regulamento que dizem quais são os usos e as atividades que são consideradas compatíveis, complementares com esta categoria de solo. E, portanto, são admitidos vários usos, as construções necessárias para a exploração destas áreas, necessariamente, incluindo estruturas, instalações adscritas à exploração agrícola, agropecuária e educação. Portanto, aqui também é possível a revisão, mediante um conjunto de regras, equipamentos esportivos e outros equipamentos de interesse público, espaços de recreio, lazer, miradores, equipamentos de animação turística, etc. Turismo. Portanto, ou seja, o que é que se define nestas áreas? Pois elas são designadas na planta de ordenamento, são identificadas. Depois podem saber se elas têm um regime supletivo aplicado à reserva agrícola regional, se forem consultar os planos condicionantes, porque lá está identificado a reserva agrícola, tem um regime próprio, como todos sabem, e, portanto, ele é cumulativo às regras do PDM, portanto, quando tem que ser assim de maneira integrada. E depois é dito no regulamento quais são as regras para a efetividade, quais são os parâmetros distintos em função do uso, quais são as regras como postas e como é que são.
Portanto, para os espaços agrícolas é definido. Depois, aqui neste mapa de planas verde, portanto, a incidência espacial é bastante significativa, como lá identificar. Depois, para os municipais também são identificados o que é, porque são áreas com ocupação dominante para a vegetação, em especial com espécies autóctones, e que são de menor qualidade. Não se subdividiu aqui os espaços agrícolas em várias características, muitas vezes fazem, considerou-se que não havia razão para o fazer, portanto, eles ficaram todos incluídos numa única categoria. E também ao nível do regulamento de função regulares, são definidos quais são os usos compatíveis e complementares com esta categoria de uso do solo e definidos os parâmetros de riscos associados à edificabilidade. Relativamente aos espaços naturais e culturais, eles têm uma expressão com algum significado, nomeadamente toda a parte da rede geográfica principal, a ordem do litoral instituído no plano de desenvolvimento de tem outras barreiras, que são espaços que já têm um conjunto de limitações até pelas suas características biofísicas, que efetivamente a transformação e o uso destes espaços é muito vulnerável e é muito particular. Normalmente também estão associadas a áreas de riscos naturais e, portanto, são espaços de facto muito ricos, muito importantes, que são os interfaces, portanto, do ponto de vista ecológico, extremamente importantes, mas efetivamente muitas vezes com elevado elevadíssimas regularidades e, portanto, com uma capacidade de admitir outros usos muito restritos. De qualquer maneira, eles estão delimitados, são áreas extremamente importantes, e são definidos também um conjunto de usos e as regras de visitabilidade associados não são espaços onde não se possa fazer nada, mas de facto têm mais limitações relativamente a um conjunto, a um leque variado de usos. Os espaços de exploração de recursos geológicos são as áreas ocupadas ou destinadas às atividades de extração de minérios. Eles têm um regime específico, resulta do plano sectorial, o PAI, portanto, o PDM, no fundo, acaba por acolher aquilo que são as orientações do setor, definidos nesse instrumento sectorial, e, portanto, não tem propriamente, não adiciona naturalmente regras suplementares, porque o setor está perfeitamente regulado e publicado. É ainda definido os espaços de ocupação turística, que tem no fundo, é o campo de golfe, com um regime específico, porque se reconhece que ele tem um conjunto de aptidões, nomeadamente poderá ter mais turismo, mais alguns empreendimentos turísticos, mas, sob o ponto de vista daquilo que é a ocupação, ele foi integrado nos espaços de ocupação turísticas como solo turístico. Isto é extremamente importante, porque esta articulação foi feita com o PDM adjacente, da Ribeira Grande, ele está nos dois concelhos e, portanto, estas comissões servem também para consultar as opções de política, precisamente para que haja harmonia entre as opções dos concelhos, e este é um caso em que eu discuti qual era a melhor solução para integrar e qualificar a fazer a qualificação do questão de grupo, e chegou-se a um consenso que eles deviam ter um espaço próprio, um juramento próprio, dentro do foco, com um regime específico. As áreas de integração dispersa, são duas áreas que existem, que se inscrevem, que estão inseridas num plano de ordenamento especial e, portanto, no plano PDM acolhe e requer essas áreas porque elas já estão regularmente integradas neste plano especial do ordenamento territorial. Portanto, são duas áreas, é a Serra da Estreia e a Serra da Ladeira, que estão integradas e têm um regime específico, já definido do plano especial do ordenamento territorial, portanto, é vinculativo ao município, que o PDM reconhece e determina-se aquilo que é a sua estratégia de território. Só o plano, está a minha lei, nós agora vamos entender ao ponto. Então, antes de fazer o mesmo papel de explicar as diversas categorias que temos só no plano, tinha a fazer aqui um enquadramento geral, porque para este assunto em particular, que é um aspecto também que interessa sempre à maior parte das pessoas que fazem que contribuem na participação da discussão pública, vale a pena explicar que o enquadramento legal para a delimitação dos perímetros urbanos é completamente diferente daquele que tínhamos à data da aprovação do PDM em vigor. A legislação foi alterada logo em 2014 com uma nova lei base, e, portanto, nós temos hoje em dia uma simplificação do conceito solo urbano, solo total ou parcialmente urbanizado ou edificado. E, portanto, depois a legislação define um conjunto de critérios, aliás, no motor de fundamentação conseguem perceber como é que esses diversos critérios foram aplicados no caso concreto do município de Delgada, que no fundo traduzem esta preocupação que é as áreas de expansão, as áreas cuja urbanização é possível de programar no PDM em vigor, deixar de existir, assim, em termos de enquadramento legal,
Portanto, nós temos solo urbano que tem que incluir necessariamente ou apenas áreas que já tenham alguma infraestrutura. Isto tem a ver com a eficiência dos recursos, eficiência dos recursos públicos. Portanto, a ideia de que não vamos estar permanentemente a estender as nossas áreas urbanas e aumentar os encargos públicos com a infraestruturação e com a necessidade de criar serviços e equipamentos nessas áreas, quando temos ainda área disponível que já está servida por infraestruturas e equipamentos públicos. Este é o racional, muito genericamente, os podem encontrar mais detalhes sobre esta situação no relatório. E depois, sobre tudo isto, também se aplicam as próprias opções do município. Também tem cá, no meio da legislação e orientações regionais, tem que ter um espacinho para escolher a sua própria política municipal. E entramos aqui nas questões da realização. Já temos há alguns anos programas estratégicos de realização urbana em áreas de realização urbana aprovados, que traduzem uma opção de reabilitar aquilo que é o tecido edificado existente. Portanto, a oferta deve partir inicialmente daquilo que é o tecido edificado existente. Depois, na segunda linha, consolidar as áreas existentes. Nós temos áreas urbanas com muitos vazios, com muitos espacinhos. Esses espacinhos têm que ser ocupados antes de irmos ocupar lá longe, portanto, áreas servidas por infraestruturas. Densificar, terceira linha. Densificar. O que é densificar? É colocar mais carga nas áreas que já estão infraestruturadas. E eu já explico depois como é que isto se traduziu na proposta do plano. Todas estas situações têm como, não é o objetivo único, porque há outras funções que a cidade e que as áreas urbanas têm que responder, mas a questão operacional é aqui primordial. Aliás, tem a questão da carta municipal de habitação, mostra quais são as carências e as opções e as propostas que o município está a alinhar para responder a esta situação. Portanto, a oferta de solo para habitação está também no PDM. Por outro lado, houve também um aumento aqui da dimensão das áreas verdes urbanas, que, por sua vez, concorre para a melhoria do habitat. Direito à habitação não é só a casa, é também a qualidade do espaço urbano onde se habita. As áreas urbanas, as áreas verdes entram aqui nessa resposta. E depois há uma opção também de reduzir a reserva de solos para equipamentos, há muitas áreas reservadas até em terrenos utilizados para equipamentos que não se utilizaram e, portanto, houve aqui uma revisão dessa oferta e, portanto, muitas dessas áreas foram alocadas a usos múltiplos, onde enquadra a habitação, turismo, entre outros. E, por outro lado, o PDM em vigor tinha um número bastante extenso de categorias e subcategorias e também houve uma simplificação, está associada à simplificação do próprio regulamento da matriz de qualificação do solo urbano. Os espaços urbanos consolidados são, como o próprio nome indica, e isto é um conceito relativamente fácil de explicar, são as áreas que estão construídas, com o tecido, a morfologia urbana estabilizada, servidas por infraestruturas e, no fundo, acabam por ser não só a cidade, mas muitos dos outros aglomerados populacionais, como os dos projetos de freguesia, que já estão uma ocupação bastante densa e estabilizada. Aqui, e porquê é que nós separamos os consolidados dos outros? Porque estas áreas têm parâmetros ligeiramente diferentes. Aqui, no lado, há um livro na separação funcional, os usos podem surgir de maneira mais ou menos sem pesos, não vão pelo 20% para a indústria ou 20% para o comércio. Os usos podem surgir sem restrições, exceto no caso da indústria, em que há algumas restrições do tipo de indústria que pode surgir nestes espaços, e há um artigo só sobre essa questão, como é que se integra a indústria no solo urbano. Porque nós falamos de indústria, mas não há indústria, são pequenas unidades comerciais que têm alguma indústria. Essas devem ser adquiridas em espaços urbanos. E no caso da edificabilidade, os parâmetros definidos para estas áreas são sempre parâmetros mais qualitativos do que quantitativos. O objetivo aqui é que os nossos edifícios e as construções que apareçam se integrem na envolvente já está consolidado, ao contrário dos outros, que são áreas mais dispersas ainda. Depois, uma grande porcentagem do solo urbano são espaços urbanos a consolidar, são áreas com mais vazios, com mais potencial ainda de ocupação e que, por esse motivo, por um lado, diz-se que o uso dominante dessas áreas é a habitação, havendo também depois outros usos complementares que desejavelmente devem também surgir. Nós não teremos zonas unifuncionais, temos zonas multifuncionais, isto é hoje em dia se consegue garantir melhor qualidade de vida.
E estas áreas, depois, consoante as suas características, foram divididas em 3 tipos. Algumas têm correspondência com algumas categorias do PDM em vigor, sobretudo a área do tipo 2, que são as áreas que têm valor cultural e paisagístico, onde existem muitas expulsas. As zonas do tipo 1 são essencialmente as áreas dos núcleos das várias freguesias, e depois no tipo 3 encontramos essencialmente aqui nesse cenário, que são áreas de mais potencial, que têm maior dimensão e às quais se associam unidades operativas de planeamento de gestão. São áreas que têm de ser desenhadas e estruturadas para terem uma ocupação mais densa. Portanto, depois os parâmetros urbanísticos e de edificabilidade variam consoante esta classificação. Vale a pena também dizer que no tipo 3, depois temos uma divisão em 5 tipos: zona A, zona B, zona C, variam as volumetrias dos edifícios admitidos. Portanto, foi a forma que encontramos de depois permitir densificações diferentes. Depois, os espaços de equipamentos urbanos são, na verdade, a maior parte deles são localizados na cidade, são essencialmente situações já pré-existentes, ou para as quais existe já algum tipo de projeto, e estamos a falar de áreas para equipamentos de ocupação coletiva, as áreas verdes de proteção e enquadramento e as áreas verdes urbanas. Também todas elas têm parâmetros diferentes. As zonas verdes, por sistema, não são zonas com edificabilidade. Em algumas delas há aquela possibilidade de haver ampliações, porque quando se trata de linhas de água, muitas vezes são sítios onde já existem edifícios pré-existentes. Depois, os espaços polivalentes industriais. Foi também uma revisão também da oferta de solo para estes usos que fazem com que está no PDM em vigor. Mantiveram-se aqui alguns solos disponíveis para atrair novas empresas, mas foi feito um reconhecimento daquilo que são as pré-existências e que foram incluídas nesta categoria, porque estas zonas têm que ter parâmetros de dificuldade diferentes. São volumes identificados maiores, os direitos também são diferentes, as dimensões parciais também são diferentes, portanto, são zonas que têm que ser tratadas diferentemente das anteriores. E, por fim, as zonas, os espaços de uso especial, que correspondem essencialmente a grandes infraestruturas e que o regime é essencialmente o que está previsto na lei para as mesmas. Agora, dando aqui um salto para a conta do ordenamento 2, disposições de salvaguarda e proteção, queria só fazer referência às áreas de vista natural, que são de 4 tipos: zonas ameaçadas por alagamentos e inundações costeiras, zonas ameaçadas por cheias e inundações, zonas ameaçadas por instabilidade de ribas e vertentes e ainda por gasificação difusa. Ora, estas áreas, em geral, são áreas interditas à edificação, mas há algumas exceções, aliás, em articulação com o próprio POC, que regula estas situações, e é também prevista a possibilidade de elaboração de topografia de acumulado de risco para algumas delas. E, portanto, importa sempre, como a minha colega disse, se perante uma determinada situação está com uma determinada categoria no ordenamento e ver se depois corresponde a algum tipo de risco natural, porque essas regras, se forem mais restritivas, prevalecem sobre as primeiras. Por fim, antes de passar a palavra à minha colega, fazer referência às unidades operativas de planeamento e gestão. Aqui a intenção foi, sempre que estamos em presença de áreas significativas, com muito potencial, e que não interessa que a ocupação se faça de forma avulsa, para não destruir o potencial de estruturação e densificação dessas áreas, foram delimitadas unidades operativas de planeamento e gestão, como nós lhes chamamos OPGs, que são 12, estão todas concentradas aqui no período urbano da cidade e têm um conjunto de objetivos gerais, mas também têm objetivos específicos. Portanto, aquilo que se quer, o município quer, é operações que estruturem estas zonas e que possam permitir uma densificação, uma ocupação, um aproveitamento máximo destas áreas. E, portanto, os objetivos gerais são estes que aqui estão, quer-se criar zonas qualificadas, com desenho urbano, com qualidade, e também criar aqui mecanismos de perequação compensatória para libertar solo para espaço público e equipamentos. Portanto, é uma medida também do ordenamento, que convém ser ter em consideração na leitura do regulamento e das leis. E agora, estamos com uma... Boa tarde a todos. Aqui também vamos fazer uma pequena apresentação do que é a avaliação ambiental estratégica, do que foi neste processo, também para orientar, ter um pequeno roteiro quando consultarem esta
falar um pouco sobre o que é que foi a metodologia que esteve na base deste processo, quais são os seus objetivos, o que é que ela avaliou, quais foram os principais efeitos, ou de que modo é que os efeitos foram avaliados e, por fim, algumas conclusões. Esta metodologia, tal como já foi referido, foi implementada por uma equipa autónoma que trabalhou de forma independente da equipa do plano, mas de forma muito próxima e paralela e complementar naquilo que foi desde o arranque do processo de revisão até ao dia de hoje. A metodologia, os princípios e orientações vêm precisamente da legislação que existe, em vigor, neste caso, a região de Decreto Regional 2025/A, já, portanto, uma revisão da legislação anterior já, o guia de melhores práticas para a avaliação estratégica e a própria também experiência do conjunto de processos ao longo de vários anos que a equipa tem ao nível da avaliação ambiental estratégica. Ou seja, de forma muito sistematizada, as principais fases deste processo foram o arranque com a fase de definição de âmbito, que incidiu desde o início das caracterizações e diagnósticos da revisão do PDM até à sua fase de pré-proposta, e onde foram já produzidos aqui um conjunto de elementos que foram considerados a consulta das entidades com responsabilidades ambientais específicas, portanto já foi um processo conhecido. A atual fase da avaliação estratégica de efeitos e que incide sobre a proposta em si, e depois haverá uma fase que se inicia com a publicação do PDM, que é a fase de seguimento, em que não só o PDM, também com o seu processo de monitorização e avaliação, como a própria avaliação ambiental estratégica também tem, em que avalia se os efeitos que identificamos foram ou não, se concretizaram ou não, se as recomendações passaram a ser internalizadas e implementadas. Ora, os objetivos da AER, tal como já referi, é que seja um processo ao lado ou paralelo que vá de forma independente, olhando para aquilo que é o processo de planeamento. E tem um conjunto de objetivos bastante específicos. Começa logo pela transparência do processo. A ideia é que logo desde o início, quer a avaliação, quer a vários elementos do plano, comecem a ser de conhecimento de diversas entidades e partilhados. Quer que se comecem a discutir nas primeiras opções, naquilo que são as pré-propostas e as grandes linhas de orientação do modelo de ordenamento a implementar e do regulamento, como é que são consideradas as questões ambientais, sociais, económicas, políticas, participar naquilo que seja a resolução de alguns constrangimentos, identificar, de facto, alternativas, oportunidades e ameaças no processo. Essencialmente são estes os grandes passos e depois definir um conjunto de diretrizes para o seguimento, monitorização e gestão estratégica da avaliação individual. Ora, em termos de objeto de avaliação, o que é que a avaliação ambiental decidiu? Para que é que esteve a olhar? Para os objetivos estratégicos da própria revisão, para o seu regulamento, para o modelo territorial de ordenamento e o programa de execução, e para um conjunto de questões estratégicas, ambientais e de sustentabilidade que surgem logo no início da avaliação ambiental estratégica e que resultam precisamente daquilo que é o território, os seus grandes fatores críticos e questões que a avaliação ambiental estratégica identifica como a revisão do PDM deve de alguma forma dar contributo a assegurar de que forma é que isto vai ser ou não traduzido naquelas peças que vimos há pouco, do regulamento, do modelo e do programa de execução, por exemplo. Depois podem encontrar no relatório ambiental precisamente estes capítulos, que eu estou aqui a abordar de forma muito ligeira. As questões estratégicas ambientais de sustentabilidade que foram identificadas e que estão densificadas e fundamentadas nesse relatório são a salvaguarda e a utilização dos recursos naturais e paisagísticos destes territórios principal e com vetores fundamentais de sustentabilidade do território e promoção de saúde pública e qualidade de vida, o fomento de eficiência energética e uso de fontes de energia renovável, o estímulo à mobilidade sustentável, a integração de princípios de prevenção e minimização dos riscos e potenciar a capacidade de resiliência e adaptação às alterações climáticas, o contributo que o plano deve ter ao nível do ordenamento do território e qualificação do solo, bem como ao nível do desenvolvimento socioeconómico, competitividade e recuperação territorial. Estas questões são depois fundamentadas, estruturadas e explicado em que pontos é que se considera que o PDM consegue ou não assegurar estes contributos. Vão encontrar depois de seguida aquilo que é um conjunto de domínios ou setores que resultam destas questões estratégicas e do quadro de referência estratégica da avaliação ambiental, nos quais se estrutura a avaliação de efeitos. São os designados fatores de sustentabilidade ou fatores críticos para a decisão.
E é precisamente através deles em que se vão avaliar cada um dos efeitos dos objetivos do modelo de ordenamento, do programa de execução, do regulamento, que foram ao nível do desenvolvimento socioeconómico, competitividade e coesão territorial, ao nível dos recursos naturais, do ordenamento e qualificação territorial, dos valores naturais, paisagísticos e patrimoniais e das vulnerabilidades e riscos. Ou seja, vão encontrar por cada um destes fatores de sustentabilidade a identificação de uma caracterização de referência do que é a evolução, se esta revisão não acontecesse nesses domínios, do que são as principais oportunidades e ameaças que resultam do que o PDM tem previsto a este nível e um conjunto de recomendações também que depois são propostas para que o PDM possa cumprir e dar resposta aos objetivos que foram definidos para estes domínios de sustentabilidade. Para além destes, foram considerados e integrados 3 fatores que se consideram transversais de sustentabilidade. Tem uma avaliação um bocadinho diferente dos anteriores, mas é o contributo do plano para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030, a análise dos serviços dos ecossistemas, qual é a situação atual e qual é a situação das grandes opções do plano em termos de gestão do solo e o quadro de governança para a ação. No final, vão encontrar também aquilo que são os principais resultados dos efeitos do plano para cada um destes fatores de sustentabilidade, os critérios de avaliação e os seus respectivos indicadores, fundamentados também, peço desculpa, já me inventei, e que efetivamente o que se verifica é que o plano se traduz num conjunto de efeitos significativamente positivos para estes fatores de sustentabilidade, mas que há um conjunto de recomendações que a avaliação ambiental propõe, sendo destacar que ao longo de todo o processo já houve uma articulação bastante próxima entre as duas equipas, em que há um conjunto de sugestões e opções, quer no regulamento, quer no modelo de ordenamento e no programa de execução, que resultam já precisamente desta interação entre as duas equipas, mas que se considera que ainda há algumas delas que se seguem ou para a fase de implementação do plano e outras ainda na fase de elaboração do plano, sobre, por exemplo, ao nível do programa de execução, ou do relatório, ou do regulamento associado a cada um destes fatores, das vulnerabilidades e riscos, alguma densificação em termos, por exemplo, das unidades operativas de gestão, ou alguma densificação ao nível daquilo que são critérios para assegurar a competitividade ou boa gestão dos recursos naturais, também nestas peças, são recomendações muito focadas, muito pragmáticas, sobre aquilo que efetivamente se considera que pode contribuir e maximizar os efeitos positivos que foram identificados e minimizar alguns dos potenciais efeitos negativos. Então, agora só concluir e muito rapidamente. Portanto, a discussão pública termina no dia 12 de julho. Isto é extremamente importante que fixem. As participações todas têm que acontecer antes deste dia. Isto é muito importante. No site da Câmara podem assistir a todos os documentos consultados. Para além disso, existe também um formulário, que é uma boa opção para apresentar a participação, mas não é obrigatória. Portanto, ela pode ser entregue online ou pode ser entregue em papel. A Câmara Municipal está agora a dizer que no edifício azul, nas horas de atendimento, tem técnicos disponíveis para clarificar, ajudar-vos a consultar os documentos e a construir a vossa proposta de participação. Nos termos da legislação, as participações recebidas em sede da discussão pública integram os relatórios de condição, portanto, elas têm que ser ponderadas e, desde que justificadamente alteram a própria proposta, portanto, são incorporadas na proposta, é um momento fundamental. A Câmara irá dar uma resposta. A lei diz que a Câmara é obrigada a responder desde que as respostas, as alegações das participações sejam, no fundo, aleguem a desconformidade com os planos, a incompatibilidade com planos, programas e projetos, a desconformidade com disposições e regulamentos ou eventuais lesões dos direitos subjetivos, mas a Câmara decidiu que irá responder a todos que participarem, independentemente eles alegarem estes requisitos que estão definidos na legislação. Portanto, agora cabe a todos a vossa participarem, colaborarem e perceberem que este papel proativo é extremamente importante para que se possa melhorar e ter a proposta que está em discussão, sem a qual será impossível fazê-lo.
E, portanto, sublinhar que tem que ser discutido, porque é assim que a lei o exige, e agradecer já a nossa presença aqui e ficamos disponíveis. Muito obrigada. Agora temos à disposição para os esclarecimentos eventuais dúvidas, e nós pedimos é que sejam dúvidas que não sejam casos individuais, que é possível uma reunião sumária agora, que não estão mais transversal ou discussões, naquilo que pudermos ajudar, isto que não inviabiliza, isto que não substitui a participação escrita, como já pedi, que tem que ser feita de forma comum. Alguém quer perguntar alguma questão? Boa tarde. Ao longo de alguns anos, nós, no gabinete foi participar em algumas reuniões com o Dr. Luís Garcia e, ao longo desses anos, fizemos algumas propostas no âmbito da Comissão do PT. A pergunta que eu faço é se essas propostas, neste momento, têm que ser colocadas, digamos assim, no processo da Câmara Municipal, ou se vão ter em conta aquilo que já foi entregue e que já foi alvo de reuniões passadas. Eu já agora digo que é assim, há aqui um imperativo legal. Há aqui um imperativo legal que é muito claro na lei, que só pode ser considerado no programa do plano de discussão pública as participações que tiverem entrado no plano do urbanismo. E isto é uma questão formal e chamar a atenção para isto porque sei de experiência muito recente aqui na região, da DRCPL, inclusive vai publicar se ela entrou em tempo de lei. Se tudo que tiver entrado depois, é automaticamente excluído. E sem que seja uma participação selecionada no âmbito desta discussão, não pode ser objeto de colaborações. Portanto, eu não sei, não conheço, está a mudar, de qualquer maneira, que possa ser colocada, se ela não foi incluída na proposta, ela tem que ser colocada no diretório deles. Isto é uma questão legal. Boa tarde. Aqui uma questão, relativamente agora à classificação que existe, não sei se me estão a ouvir bem, a questão da classificação do solo urbano ainda passa a ser classificada como existente, que está a cor de rosa, e depois tem o tipo 1, 2 e 3, ao verde. A minha questão é, nestes tipos 1, 2 e 3, que são mas se depende de alguma unidade de execução para a sua execução, ou só tem só apenas os parâmetros específicos que estão previstos na coluna? Está ligado. Os tipos 1, 2 e 3 são os participantes a consolidar. Os tipos 1 e 2 não dependem de uma unidade de execução. No tipo 3, alguns poderão depender, nomeadamente se estiverem a unidade operativa de pagamento e gestão. Mas há áreas de espaço para ser considerado no tipo 3 que não são abrangidas por unidade de execução, por unidade operativa de pagamento e gestão. Essas unidades são as UOPGs, certo? Sim. E essas aí têm sempre os condicionamentos específicos de cada uma. Ok. Sim. Mas as de nível 3, as que estão nas UOPGs, as que estão aí sujeitas à unidade de execução. Mas a unidade de execução não é o único mecanismo previsto. A unidade de execução não é o único mecanismo possível para concretizar essas áreas. Há outros. Tem que o cor. Ok. Mas então nestas áreas, ou seja, nas áreas que são solo urbano consolidado, se houver uma construção, é os limites que estão no regulamento funcional. E agora, quando entramos nestes tipos 1, 2 e 3, aplicam-se apenas os limites à construção que estão previstos ou é necessário ver aqui algum tipo de outro procedimento para se poder
fazer alguma modificação. Não sei se estou a fazer. Só dentro Estou a do fazer. APX. Eu peço desculpa, estou aqui a questão é que antes havia as unidades programadas, as zonas que tinham que ser programadas, sim, que também se classificavam salvo erro 1, 2 e 3. E aí carecia-se de uma organização, salvo erro, certo? E agora é diferente. Mas o 1, 2 e 3 não tem nada a ver com o que era o 1, 2 e 3. Era precisamente isso que eu queria esclarecer. Era precisamente São espaços que existem em todos os aglomerados, já estão parcialmente ocupados, mas têm ainda um grande potencial de ocupação. São espaços bem considerados. O tipo 2 correspondem, mais ou menos, a uma categoria que tinha um nome cultural e paisagísticos do PDM anterior, que são as zonas dos estúdios. E depois o tipo 3 correspondem a uma série de outras categorias anteriormente. E também estava a fazer só alguns tipos. Isso aí foi tudo revisto. E dentro do tipo 3, temos 5 zonas diferentes que variam consoante a volumetria adquirida e algumas que estão em OPGs é que dependem de certo tipo de mecanismo, não tem que ser em área de discussão, pode ser a não ser, que permita, em vez de uma ocupação à parcela, se faça algum tipo de ocupação que permita um aproveitamento urbanístico daquelas áreas. muito bem. Ainda nesta questão da classificação dos solos, eu tenho aqui uma questão relativamente aos que foram classificados aqui no nível 1, 2 e 3, muito bem. O regime do diploma relativamente à classificação dos solos fala em espaços centrais, salvo zonas centrais, e depois dentro dessas zonas centrais várias classificações. Porquê é que não se adota aqui essa terminologia? Esta terminologia adotada está explicada no relatório de fundamentação, resulta de um misto. Eu confesso que ainda não estou precisando do relatório. Mas lá está explicado, e penso que bem, porque resulta de um misto entre a aplicação da legislação regional e o modelo de qualificação vem do PROTA, com o modelo com as categorias que estão no anexo do REGITAR e ainda com as categorias que estão no decreto regulamentar complementar ao regime nacional. Portanto, são vários enquadramentos legais misturados, dão aquela matriz. Essa legislação regional salvo erro, penso que é anterior ao regime nacional. Sim, mas aqui na região PROTA, tem essa aqui autonomia. na região PROTA, Pensei que se fosse sobrepor e que se fosse aplicar. Penso que no caso nós da aqui Nós aqui não temos as entidades da Comissão de Acompanhamento são muito claras quanto àquilo que é o nosso menu. Nós temos um menu que temos que aplicar. O menu é o que resulta da conjugação destes vários enquadramentos. No caso particular da região PROTA, também tem um conjunto de categorias, não tem todas, mas vamos buscar algumas ou outros diplomas, é o que predomina. E, portanto, a questão é essa. Existe até uma circular da Direção Regional antiga da OA que esclarece estas questões de uma forma bastante clara. Portanto, nós aplicamos o menu de categorias urbanas e salvo o artigo que está em vigor na região. Tem só uma última dúvida relativamente àqueles espaços de uso especial, salvo erro, sei estar aqui a errar na terminologia. O aeroporto e afins. Do aeroporto, a zona, Porto, o seu espaço, salvo erro, não é? Agora não tenho esse Espaço e projetar um computador industrial. Exatamente, é isso, é precisamente isso. Os dois parques, espaços de logística, serviços, indústria. Isso não. Eu penso que exatamente, o aeroporto vai juntar da zona, mas o espaço está a Cor-de-Rosa, depois também tem aqui a zona adjacente ao aeroporto, também Cor-de-Rosa, depois temos aqui a zona, penso que é da fábrica da Unileite, mas a minha questão é só, estas zonas, que estão a Cor-de-Rosa, penso que portanto, são as zonas de indústria, a minha questão é, noutros locais onde existam já indústrias, atividades económicas, é suposto que também estão limitadas. Não. Atividades económicas que estejam dispersas no solo urbano e que estejam, por exemplo, em espaços urbanos consolidados, Não, mas não é o caso. Atividades industriais que estejam na zona cor-de-rosa, na zona verde. verde, Não sei se classifica exatamente como uma agroindústria, o que vai ser protege. A minha
dúvida é Este regime só se aplica na área da categoria. O regime dos espaços de logística, indústria, só se aplica na zona delimitada dessa maneira. A minha questão é, por exemplo, aqui no caso da Unila, do antigo PDM não estava delimitado, e agora aparece aqui com uma expressão delimitada. Eu penso que é a Unila, portanto, está a cor-de-rosa. A minha questão é, outros espaços que estejam nessa situação deveriam não estar delimitados, pode ser só pode não ter tido conhecimento, não ser percebido que havia outros espaços. É suposto ou não estar identificados? Nós não podemos, Ou seja, nós não podemos classificar o solo e as outras parcelas e das ocupações que lá existem, senão isto era um retalho, uma lei de dados. Tem que ser pelo uso dominante da zona. O PDM é uma escala, neste caso é 25.000. E todo o desenho é feito, todas as limitações são feitas tendo por base essa escala. Portanto, todas as indústrias dispersas em solo rústico têm um enquadramento, tem que se olhar para o regime de um espaço agrícola, ver o que é que diz o florestal, o que é que diz o regime dos espaços florestais para as indústrias. Se for um solo urbano, tem que ver o que é que diz o regime do solo urbano para as indústrias pré-existentes, consoante a sua localização. Não é por nós não sabermos que ela existe, é só porque não é assim que se fazem PDM. Não, é justamente, exatamente, daí mesmo a minha questão, porque eu não sei como é que se fazem, daí querer perceber qual é o funcionamento e como verifica. O trabalho que eu fiz foi muito simples, foi só para um antigo e novo e ver, no fundo, o que é que havia de diferente. E apercebi-me, e pronto, com este foco especial nestas questões da indústria, que é uma questão que me tem interesse, acho que é importante para a gente. Verifiquei que de facto houve esta identificação aqui desta zona que diz respeito a uma situação concreta e daí está a perceber se a minha dúvida vem nesse contexto. Essa identificação provavelmente tem a ver, só não existia antes, tem a ver com a dimensão da parcela e da ocupação do solo, porque nós só identificamos áreas diferentes de governo para entrar na área. Ok, e qual seria esse eu não sei se isto são questões muito concretas, mas naturalmente posso pedir para a Câmara Municipal. O relatório tem essa referência, que foi a área mínima considerada, não é assim dizer de cor. Ok, mas então o critério é esse, quando há uma área mínima existe a grade de limitação. São estas as minhas Mas questões. é importante, já que estamos a falar desse assunto, havendo situações de indústrias que estão em categorias em que a indústria não é o uso dominante, e se for na casa proprietária da mesma, perceber se o regime que está proposto enquadra eventuais mudanças que tentam fazer a análise. Para o solo urbano, essa foi uma área que mudou bastante, uma marca que mudou bastante para uma padaria ou uma gelataria, às vezes também pode ser considerado indústrias, terem alguma possibilidade de se instalar novas e de se adaptar às existentes no solo urbano. Mas a mesma coisa se aplica às grandes. As grandes em solo rústico, que margem é que têm para se transformar? Muito boa tarde. Eu gostaria de perceber os bons critérios tidos das entidades que fizeram parte da Comissão de Acompanhamento, por um lado. Por outro lado, gostaria de felicitar a Câmara Municipal por estar a desenvolver este documento com o diretor municipal, que é essencial, assim como a Carta Municipal de Habitação e o Plano de Mobilidade. No entanto, um outro instrumento que é fundamental, que é o Plano de Salvaguarda do Património. Creio que é um plano que também tem estado em desenvolvimento, seria também importante, se for oportuno, fazer uma boa situação, porque no fundo o PDM também terá de prever aquilo que está previsto no Plano de Salvaguarda. Atualmente, em plano de habitação, fala-se muito também no alojamento local e agora recentemente o JOE veio prever uma cota de habitação acessível. É uma coisa recente, não sei se o PDM também já neste momento está a ter isso em consideração ou não. Relativamente à proposta em si que está em discussão, também ainda não analisei de forma cuidada, no entanto, do que consegui observar, existem ruas, principalmente periféricas aos centros da cidade, onde um lado continua a ser solo urbano e o outro lado passou a ser solo rural. Estamos a falar da mesma artéria, tem as mesmas infraestruturas, qual o critério para ver essa dualidade, essa divergência entre cada um dos lados da rua. Por outro lado, também existem ruas em que os dois troços iniciais, o inicial e o final, depende do ponto de vista, estão ainda classificados como solo, mantêm a sua classificação como solo urbano, mas o troço central perdeu esta classificação urbana. O que é que justifica, porque isto provavelmente vai
haver maior especulação imobiliária, principalmente nos aglomerados nas freguesias. Quando hoje em dia também se discute imenso, a nível de políticas de habitação, a disponibilidade de solos, para que os próprios indivíduos possam promover a sua própria habitação. E essa densificação cada vez maior, e nos centros a ser nos tempos, aponta para a construção em altura, o que não necessariamente corresponde a pequenos aglomerados e às famílias. Os centros urbanos justifica-se, tudo o que são periféricos, talvez o critério terá que ser outro. Percebo que tem um enquadramento na Lei dos Solos, de 2014, mas de todas as formas parece que há algumas fragilidades, algumas situações que carecem de uma maior análise. Obrigado. Relativamente à primeira questão da comissão, portanto, o procedimento normal é a Câmara, quando libera, fazer a questão do PDM, entrar com a DRCPL, que tem a questão da responsabilidade de presidir estas comissões e acompanhar a elaboração dos PDM. Já há uma primeira lista de proposta e depois a DRCPL acrescenta as atividades que considera pertinentes. Portanto, neste caso, vão ter as atividades, cobrindo os principais setores com incidência do território, do Conselho. Portanto, além disso, a avaliação ambiental estratégica tem um procedimento autónomo sob o ponto de vista do Tribunal, também tem um outro conjunto de atividades que são conformáveis que muitas vezes não são conhecidas. E, portanto, diz os regulamentos internos destas comissões que, se no âmbito da elaboração do plano, outros interesses ou outros setores imaginem como importantes, as entidades, a Comissão pode sempre consultar essas entidades. Neste caso, a Europeia foi consultada e a exigir. Portanto, não fazem parte da Comissão inicial, mas são consultadas, sempre que a própria Comissão acha que faz sentido consultá-las. Portanto, isto é uma questão, é assim que se processa. De qualquer maneira, o leque acompanha Eu não sei se captei todas as questões, portanto, se faltar alguma, por favor, diga. Penso que perguntou sobre o plano de nossa salvaguarda municipal. O plano de execução do financiamento, se não estou em erro, tem uma proposta de plano pormenor ou centro histórico. Mas é isso que está a fazer. Existe um instrumento que é o Plano de Salvaguarda do Património dos municípios, que é a lei de salvaguarda do património imóvel e imóvel, inclusive o decreto institucional fala nesses instrumentos de gestão. Inclusive a cidade de Angra tem o seu próprio Plano de Salvaguarda do Património, como são cidades. Mas é um plano de pormenor. É autónomo, é um plano pormenor, é um plano de salvaguarda, é um plano especial. Tem a ver com o património. Sim, da cultura. É a carta arqueológica, não é isso que está a referir-se. Depois fez uma questão, não percebi, tinha a ver com cotas, caso da Câmara Municipal de Habitação. Mas fala-se na questão do alojamento local, da possibilidade de haver rastros ou limites em determinadas licenças de utilização, precisamente por causa da gentrificação urbana, e a própria Joé, neste momento, vem prever cedência de áreas para habitação acessível. O enquadramento legal do alojamento local permite que qualquer município venha a aprovar um regulamento que defina cotas. O PDM não é esse enquadramento. Portanto, diz? Isso é um registro. Estamos a falar de definir cotas máximas, que são instrumentos que já estão a ser aplicados em alguns municípios, mas isso tem lugar no regulamento próprio, no regulamento do alojamento local. Portanto, não está, o PDM não tem que dizer se vai fazer ou se não vai fazer, o município pode fazê-lo em qualquer altura, é um instrumento próprio. É porque convém depois vir a ser regularmente atualizado. Se estivesse no PDM só daqui a 15 anos, portanto, não seria o local ideal para desenvolver essas cotas. Depois, em relação aos critérios de solo urbano e a questão das vias. Áreas de cedência de habitação acessível. As áreas de cedência de habitação acessível estão previstas na portaria, obviamente, é disso que está a falar.
Neste momento se deu o Joé, agora recentemente, que é o decreto-lei do Sim, o 108. Joé prevê uma portaria, já está, E a portaria acho que ainda não foi publicada. Estamos a aguardar que essa portaria seja publicada, que irá definir provavelmente os parâmetros das áreas de excelência. No entanto, não, elas já existem. Portanto, a chamada portaria dos equipamentos, os arquitetos conhecem certamente, define áreas de excelência para equipamentos, espaços verdes, etc. Com o Simplex, há um ano, dois, passou a ter uma nova coluna, uma nova linha na tabela que tem incidências para a habitação. Isso é o quadro legal neste momento vigente. Agora não consigo lembrar, mas alteraram-se esses valores, remete ao portaria. Neste momento o PDR, a proposta de revisão do PDR remete esses parâmetros para a portaria. Em relação aos critérios que são urbanos e aos lados das ruas, as características que me faltava, haver uma rua, de um lado é só urbano, do outro lado não é, há certamente uma justificação, pode ter a ver com reserva agrícola, reserva ecológica, só olhando para o caso concreto. são várias situações, inclusive troços, ruas que deixaram de ser solo urbanos, e inclusive tem casas isoladas nesses troços de ruas. Então estamos a falar de troços de ruas de 500, 600 metros, ou seja, relativamente curtos. Isso acontece em muitas famílias. Depois pode ter a ver com composições urbanísticas, limitações condicionadas, e não é pelo facto de que uma casa absoluta lá e o estrutura é suficiente para dizer que deve para a televisão de isto porque nós temos um regulamento com alguma dispersão e, portanto, a aplicação dos critérios de 2015 tiveram de ser adequados e reinterpretados ao contexto, mas não puderam ser largados infinitamente. Não tinham todas as ruas do bairro do Conselho com características particulares. Portanto, havia alguns critérios de ordenamento, nomeadamente por questão das condicionantes, dos riscos naturais e das respectivas diferenças. Mas agora, pode haver algum caso ou outro que bem, acho que é uma questão mesmo de participar e de ter propostas que elas serão felizmente implementadas. Do mesmo modo, há regulamentos que têm as suas definidades, zonas mais identificadas, mais consideradas, e essa gestão dentro do solo urbano, depois o regulamento ensina ao Estado, porque considerou-se que não tinha urbanização suficiente para ser integrado no solo urbano. Por fim, em relação à questão da densificação, as opções de densificação existem essencialmente na cidade. Nas restantes freguesias, temos essencialmente espaços urbanos consolidados, espaços urbanos consolidados dentro das mesmas voluntarias que já estavam. Mais um? Sim, mas mais um piso não é densificação. As opções de densificação significativas são a cidade. De qualquer maneira, estes casos que referiu das limitações estranhas, é mesmo participar, identificarem as zonas. Também não faz sentido em zonas relativamente centrais, onde temos uma rua completamente consolidada e do outro lado tem uma rua completamente consolidada. Há uma rua que está em desenvolvimento e que já existe casas no início e no fim. E depois o troço central, troços de 300, 400 metros, deixa de ser só. É fazer proposta. Nós temos consciência que a maior parte dos cidadãos não irão participar, não têm consciência, não têm informação suficiente para fazer essas críticas. Mas compete essencialmente a quem elabora os instrumentos ter essa sensibilidade perante essas realidades territoriais. Boa tarde. Eu gostava de tirar uma dúvida em relação. Eu tenho um terreno que era sobre o urbano número 2 e parece que a revisão do PDM passou para a área de atividades económicas. Isso ali, eu queria confirmar isso, fica ali no Azores Parque. Não sei se é possível analisarem a expansão da Azores Parque ou não para a área económica. Eu tenho um pedido aí na Câmara sobre um empreendimento de armazéns
aí nessa zona. Só que estava considerado só de bom nível 2 e agora acho que parece que o PDM vai ser visto para a área, digamos que é a área da atividade económica. Tem que apresentar. Mas eu já apresentei. Será devidamente validado. Mas já estão apresentando isso desde 2020, de bom 2024. Nunca me metem visa sempre inviável. E eu não percebo porquê. Fica mesmo ali ao pé de aeromotas. Eu não percebo por não razão. Não dizem sempre inviável, mas não dizem porque é inviável. Tem que apresentar a situação, já apresentou. Mas eu já apresentei, estou à espera da resposta da Câmara de Vereadores. As respostas, a ponderação, só vai ser no final. Eu agora, por exemplo, como eu apresentei, tive a resposta around do solo urbano. Agora pergunto eu sei que já foi alterado, está previsto para a atividade económica e tenho que fazer o processo tudo de novo, vou ter que ficar à espera da resposta. Já fiz? Tem que fazer uma participação do lado das pessoas. Mas já fiz agora no dia 20 do mês passado. Não, mas a discussão política só começou agora. Ok. Portanto, tem que fazer agora. Portanto, a discussão política começou no dia 1. Portanto, tem que entrar, a partir do dia 13 até ao dia 11, uma participação nesse sentido para ser ponderado. Tudo o que está para trás não pode ser ponderado se não entrar agora. Mas eu agora, para poder tornar-me ter um projeto, tenho que fazer isso, é? Não é um projeto, é a dúvida, portanto é a questão. O outro diz, há uma diferença, portanto tem que explicar e dizer o que quer fazer. Então tenho que fazer novamente, não é isso? Plataforma. Tem que apresentar uma participação. Não é novamente, porque não é o mesmo tipo de procedimento. Não é meter o projeto, é ir ao site, ao formulário e participar daquela zona. Gostava que a qualificação do solo, em vez de ser A, subir. Onde está aquela sugerir que seja alterada de forma como a proposta do ordenamento qualifica a área em questão. Não tem que mudar o projeto. Sim, mas eu já ainda fui de manhã fui lá à Câmara, na aplicação. E deram na autorização, está uma revisão, ainda está sendo revisto neste caso, ainda não está agora. Você pode só até essa data que está aí. Mas está previsto no terreno, lá já começar a área económica. E nesse caso tem que ficar à espera até acabar o PDM. É isso que eu falando. Eu referi a isso. Eu já me comento que automaticamente já está sendo previsto pela parte da Câmara para a área económica. Então já é compatível com a sua pretensão. Mas agora, só pode avançar com esta pretensão depois deste PDM ser Depois disso, né? E como eu Se apresentei na altura era só do bom nível 2, misto, onde eu meti na Câmara esse pedido prévio. Agora tem que ficar a aguardar. Tem que aguardar, isso tem que aguardar, porque nós, até o plano ser aprovado, estas regras ainda não existem de facto, não é? De forma de publicar. Portanto, para já, todos os que eu perceber, contempla aquilo que é o seu projeto. Mas não está aprovado, temos que aguardar que seja aprovado para depois poder concretizar. Boa tarde. O meu esposo espera vão ter cerca de 7 mil metros quadrados, que leva para em 90% do mal, 90%. Agora, supostamente, as revisões que vocês fizeram e liberaram automaticamente, apareceu em risco de luz, sim, não. Não pergunta, quais são os estudos que fizeram, quais são as pesquisas que fizeram, foi através de Google Earth, foi através de... não tem nada ninguém. A minha questão é essa. E que peso é que vai ter na reclamação?
depois é que vai ter a reclamação, tendo em conta que à partida de deixar de ser só urbano, e depois é que vai ter a reclamação com vocês. Um direito adquirido no parque a comprar um trem que era 90% urbano. 90%. Agora não perdemos. Ok? Eu não sei responder sem dizer duas coisas. Aquilo que são compromissos urbanísticos juridicamente consolidados não são colocados em causa no âmbito desta divisão. Portanto, isso é claro. Agora, eu não sei se constitui Foi 9% a cantar de cafeteria. Baseado no que é? Aumentar nas cidades. Eu não sei qual é o caso e não sei se enquadra naquilo que é o conceito de juridicamente consolidado. São conceitos distintos. De qualquer maneira, eu acho que tem que apresentar uma reclamação que será devidamente respondida. Quanto à questão dos riscos, depende, podem ser riscos definidos no âmbito do plano de ordenamento da orla costeira que nós tivemos que definir, podem ser riscos definidos no âmbito da Direção Regional do Ordenamento do Território, foi ela que definiu os riscos e que está na reserva ecológica, eu não sei o que é questão claro e concreta. Nós não delimitámos riscos, nós incorporamos na proposta do plano os riscos que a região determinou. Interditos familiares não foram feitos há 20 e 30 anos. A natureza, a própria sociedade há milhares de anos. E vocês agora consideram isto, porque a Câmara Municipal não quer gastar dinheiro nas infraestruturas, no morro de Chacozinhos tem água, e vocês decidem, e moradores ainda mais essa, vocês decidem que tem risco de quedas, risco de limitações, porque a Câmara Municipal de Portugal não quer gastar dinheiro, que deveria gastar em infraestruturas, não ter as infraestruturas adequadas, é muito fácil. Já estão lá, é só manter, mas vocês não querem ter. Olha, os riscos não foram delimitados no âmbito do plano municipal. Eles foram incorporados segundo limitações oficiais da região. A sua colega há bocadinho estava falando na palestra, era para isso foi tudo mais ou menos organizado e mais ou menos treinado conforme a questão dos instrumentos monetários. Sim. Portanto, assim peço as palavras, mas a minha percepção foi essa. Apresento uma reclamação que será respondida. Que peso é que ela vai ter? Não sei, depende da legitimidade da própria reclamação. Eu não sei responder. Nem sei o dinheiro que está. Boa tarde. Provavelmente o PDF é positivo, mas no entanto ali, de acordo com o meu colega Nuno, não tem toda a razão. Vou-vos apresentar um caso específico. A reta Capelas, São Vicente, Fernando da Luz. A zona mais pobre, de rosa e cheia de, portanto, não era água, foi a zona que foi retirada. É uma coisa estranhíssima. Desculpem lá. Depois há mais uma coisa. Quase no limite poente, junto à freguesia de Fernando da Luz, quando limita a freguesia de São Vicente de Fernando da Luz, tem 10 pessoas que estão revoltadas, vão apresentar uma reclamação. Tem uma casa ali com 100 anos, tem 10 ou 12 habitações ali e elas estão agrícolas. No entanto, nessa mesma reta, terrenos que têm condições de aptidão, até inclusivamente se têm reserva agrícola, foram neste momento transitados para o PDM como zonas urbanas. Portanto, há alguma coisa a explicar. Suponho eu que as equipas que andaram no trabalho, há muito falta de trabalho de campo. Isso é visível em tudo, não é preciso irmos falar de nenhum para vermos essas situações. Portanto, nós observamos o plano, era globalmente positivo, mas há realmente troços que são admiravelmente transformados e há alguns deles que incluem já as habitações e são retirados, são passados para as zonas agrícolas. Estranhamente. E como eu vos digo, a zona mais pobre dessa reta do lado norte, eu trouxe entre o cruzamento da Rua da Igreja para a Rua do Eiramar e com a Rua do Poço, esse lado norte é cheio de abrigos, terrenos que não têm condições, não são aráveis, não têm condições quaisquer. Podem ser assim, uma pastoril ou outra coisa qualquer. É um terreno que foi retirado e do outro lado da estrada, ou seja, do mesmo lado, com uma reta que é uma estrada regional, uma estruturada com energia elétrica, com saneamento, com água, desaparece esta reclamação. Mal. Vamos ter que apresentar regulamentáveis. Apresentem uma reclamação. Isso é uma questão de nós vivemos nas zonas e percebemos perfeitamente que aqui tem qualquer coisa
ali que não vai da volta do Bariloche. Olá, boa tarde. Eu gostaria de me esclarecesse aqui algumas questões que foram levantadas pelas senhoras que estão a explicar o plano, não é? E, sensivelmente, falaram de vários assuntos importantes. Falavam que estão a centralizar a parte urbana no centro da cidade, não é? A criar mais condições das infraestruturas que já estão criadas, não é? Para não terem mais supostos gastos com estas supostas infraestruturas que poderiam ser criadas para além daquelas que já existem, não é? No entanto, que eu saiba, os loteamentos quando são feitos são participados pelos construtores e não pelas câmaras. Portanto, os construtores é que têm os custos todos associados a este tipo de construção. Portanto, para mim não é uma desculpa, não é uma resposta dada corretamente, porque nós, empresários, é que temos essa despesa toda ao nosso cargo. Em segundo lugar, e a vez de explicar exatamente qual é a questão, eu tenho, a minha família tem um terreno há mais de 20 anos, em que o PDM, em 2007, foi alterado. E este terreno já existia antes deste PDM, está bem? Foi feito já vários pedidos, várias reuniões com a IRUA, com a Câmara, sobre uma alteração para o solo urbano. E eu vou explicar bem qual é o terreno. Nós temos o maior bairro assim de Alves, que é o maior bairro dos Açores. Nós temos uma faixa que continua espaços agrícolas, tá bem? Que já existe um standard de carros, já existe standard de lugares de renta-carros, e do outro lado existe a Avenida João Paulo II. E nós temos uma faixa que vai desde a extrema da Via Rápida até aos Valados, até o ponto de cima do máximo dos Valados. Portanto, eu quero que me expliquem o porquê disto continuar com este impedimento e ser um espaço agrícola, em que as pessoas que lá vivem nem lhes deixam fazer produção agrícola por causa dos cheiros, está bem? Para além deste impedimento, não é, de 20 e tal anos, que nós estamos neste processo há 20 e tal anos, nós não conseguimos fazer um loteamento com tanta falta de habitação que existe na nossa terra e não nos permitem fazer rigorosamente nada, porque o novo PDM continua especificado que são espaços agrícolas. Eu vou fazer a exposição, já percebi que isto tem que ser tudo colocado por exposição, vou fazer, mas eu quero saber quais os esclarecimentos que vão parar à minha mão. Eu quero saber das entidades todas, quais são as que concordam e as que não concordam. Se o vosso planeamento foi feito por várias instituições, eu gostaria de ter acesso a quais são as que permitem e quais são as que não permitem, não é? Porque foi-nos dito em reuniões camarárias, em reuniões de IRUA, em várias reuniões durante esses 23 anos, não é? Que era possível, com alguns condicionalismos, mas que era possível. Nós estamos ao lado do maior bairro dos Açores e nós, com um terreno de 30 mil metros, pronto a ser construído, com infraestruturas criadas, com acessos para a Avenida João Paulo II e acessos para o bairro, e explica-me como é possível manter uma faixa no meio de urbanismo total, uma faixa de espaços agrícolas. Eu, relativamente à sua questão, realmente é enviar uma participação e ela depois será respondida, não tem condições agora para dizer. Sim, mas eu vou ter a resposta das entidades todas ou não? Não, eu sou do ponto de vista legal, o que responder é cá. Então eu não vou ter acesso ao ponderamento das outras instituições? Não, isso está nas atas. O plano deve
entidades que pronunciam e que dão o acordo à proposta. Se houver alteração, imagino que agora, no âmbito desta ponderação, haverá, e vai haver com certeza, alterações. Há um parecer final, a interessa às entidades. E esses pareceres são públicos. Acompanhem. Esses pareceres são públicos, então. Eu vou ter acesso aos pareceres dos pareceres Sim, todos. agora, repare, eu não sei se eles vão pronunciar concretamente no seu caso. Alguém tem que pronunciar-se, não é? Não vai ser só a Câmara, tem que ser os pareceres todos, certamente. A Câmara tem que pronunciar-se do ponto de vista técnico se aceita uma alteração ou não. Certo. Se aceitar a alteração, as outras entidades são obrigatoriamente têm que se pronunciar sobre a mesma. Ok. A Câmara é soberana sobre a decisão da minha proposta que eu vou fazer. E só aí é que passa para as outras? Não é soberana. Porque a Câmara até pode dizer aceito, certo. Altero. E as entidades não aceitam, não podem alterar. Certo. E aí vou ter acesso a esta informação. Só nesse conceito, só nesse contexto. Só nesse contexto. Claro, agora, para admitir uma proposta dessas, a Câmara tem de fundamentar, face à luz da legislação, o que é que aceitou. Sim, sim. De acordo com os critérios técnicos. Portanto, ela tem que cumprir os requisitos que estão previstos na legislação. Se não cumprir, não pode ser nada. Certo, certo. Mas quando as suas colegas explicam que estão fortemente a trabalhar sobre o urbanismo no centro e arredores de Ponta Delgada, aquilo é um terreno com uma acessibilidade extraordinária para criar mais loteamento e não acontece, não é? Eu não conheço o seu terreno, eu não sei o que é que está a falar neste momento, nem vou fazer uma análise neste momento. Não tenho dados para isso. Certo, por isso, apresento uma participação pública e será cultural. É a única coisa que eu posso dizer. Agora, qual é a resposta da população, não sei dizer. Tá bom. Obrigada, Sra. Mais alguma questão? Para colocar? Bom, então eu torno a sublinhar que esta proposta que está em discussão pública só pode ser alterada pelo município com base em participações e, com base nisso, o que se pretende é melhorar a proposta. Por isso, todas as participações são bem-vindas. Quanto mais rigorosas forem sobre o ponto de vista do que é a intervenção, e, sobretudo, explícitas localizações, melhor, porque senão também se corre o risco de não se perceber bem o que é o pretendido. Portanto, se for possível fazer isso, melhor ainda, não é? É descreverem, dizer qual é a zona, riscarem no mapa. A Câmara tem disponibilidade para nos ajudar a fazer as participações, tanto melhor. Assim, fica corretamente equacionado. Por isso, acho que é a hora de escolher. Já não. Portanto, isto é um momento de construção para melhorar a proposta, mas este passo tem estas modalidades. Portanto, percebam isto é importante, têm que participar para que depois possa ser objeto efetivamente da avaliação. Qual o papel que as freguesias podem ter nesse... Participação é uma participação. Acho que a Municipal devia chamar a atenção administrativa, pode ser também importante a participação das freguesias junto da universidade. Então, se é uma solicitação. É o que quiserem. Uma participação pode ser uma reclamação, até pode ser uma sugestão, até pode ser gosto do plano, é o que quiserem. A lei diz um esclarecimento. Sim, pode ter uma dúvida. Não quer dizer que eu vou fazer uma queixa, quer dizer que eu vou solicitar algo à Câmara. Sim, um esclarecimento. Tenho dúvidas se no meu terreno, face à proposta, isto pode acontecer ou não. Pronto, a lei diz é uma participação. E será dirigido ao Sr. Presidente da Câmara? Pode ser online.
Não, eu prefiro escrever, eu gosto de fazer. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigada.